ficam parados. Eles não mudam, eles mudam de curso toda hora. Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Oficialmente, vamos retomar o nosso encontro então da segunda-feira, seguindo aquele processo iniciático que nós iniciamos semana passada. Nós falamos sobre o conceito, a finalidade e objetivo da caridade, né? E hoje nós vamos entrar num tema dentro de um processo iniciático que é um dos meus preferidos, que não tem muita complicação assim de ciências e coisa lá, tá? Nós vamos começar hoje sobre mediunidade, que é um dos calcanhares de Aquiles da Umbanda, principalmente na Umbanda, porque a mediunidade da Umbanda é muito ostensiva, ela é menos concentrada e mais, vamos dizer assim, mais ostensiva. Ela tem mais ela segue mais um princípio de transpiração, tá? E realmente é o suor, é a mão na massa, é a movimentação e tudo mais. E muitos médiuns ainda na Umbanda têm as dúvidas normais, né, que todos têm. Por que eu enxergo? Por que eu não enxergo? Por que eu vejo? Por que eu não vejo? Minha mediunidade hoje, o mesmo caboclo foi diferente. Pode? Por quê? O que acontece? Por que quando um guia chega eu sinto uma vibração, o outro guia já é diferente? Cara, 1 milhão de dúvidas, de problemas e dificuldades que muitos médiuns começam pelo fim. Eu acredito que ainda na grande maioria começam pelo fim, que é o desenvolvimento, e não entendem a parte teórica que te dá sustentação, né? Te dá aquele fortalecimento para realmente tu entrar numa corrente sabendo o que vai acontecer, entendendo as sensações de tudo que está ocorrendo, para então ficar tranquilo. Então às vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo, não recebe uma explicação a contento e fica boiando, tá? Então hoje a gente vai iniciar esse encontro de mediunidade, mas olha, vai uns 3 ou 4 encontros aí, tá? Porque hoje nós vamos falar de um tema que é sintonia. Em primeiro lugar, mediunidade, ela é neutra. Muita gente ainda acha que mediunidade é presente. Não é presente. A mediunidade é neutra. Como tu vai aplicar ela é um problema teu. Isso está muito bem esclarecido no livro dos médiuns, tá? Ela é um mandato, que nem mandato de político. Ó, tu ganhou 4 anos. Se vira. Mas e aí o que eu tenho que fazer? Não fez promessas? Não fez promessas de campanha? A gente fez as nossas promessas de campanha antes de reencarnar. Aí é mediunidade. E agora? Ou seja, mediunidade você não desenvolve aqui. Você já vem pronto, filho. Não existe curso para médium. Isso é um erro grave. Mediunidade não é assim. E outra coisa muito interessante, que a mediunidade normalmente ela sempre envolve 3 pessoas, que é o guia, que é o médium e um consulente. Porque a mediunidade, na verdade, ela é uma mediação. O médium é um mediador. Por isso que ganhar dinheiro com isso é muito grave. Porque não é um trabalho do magnetizador, a expertise do terapeuta, que é totalmente diferente. Mediunidade, você está intermediando um atendimento com o plano espiritual. Aí entra o conceito do Cristo. Dai de graça, o que de graça. Muita gente confunde. Hoje em dia, essas questões de holístico, é o terapeuta holístico, aquele que faz tudo. Nossa! Mais ou menos aqui, lá pro final, eu vou trazer uns conceitos sobre mediunidade de Emmanuel, que está lá no livro O Consolador. Aí vocês vão ver o que Emmanuel fala sobre essa questão da grana, tá? Bom, em princípio são esses três fatores, tá? Segundo os estudos, pesquisas e a nossa jornada, a nossa caminhada, nós chegamos a uma seguinte conclusão, que a mediunidade ela se concentra basicamente em 10 passos. 10 passos cruciais. O último é o desenvolvimento, que é por onde o médium tem que passar depois. Ele tem que seguir, ele tem que entender esses 9 passos, pelo menos teoricamente. Tudo bom? Para então ele chegar e dizer, o 10º passo agora eu vou desenvolver. Agora eu vou para o desenvolvimento. Aí ele vai tranquilo, ele vai ciente, ele vai, digamos assim, mais
mais harmonizado, né? Estabilizado assim, emocionalmente, tá? Então nós temos 10 passos. Nós temos a sintonia, nós temos a aproximação, a conexão, as sensações, os acoplamentos, os gêneros, a influenciação, a qualidade, a potência e o desenvolvimento. Hoje nós só vamos estudar a sintonia. Por quê? O que é a sintonia? Sintonia nada mais é que aquele planejamento que você realizou antes de reencarnar, com aquele determinado agrupamento de guias e protetores espirituais. Ou seja, o médium não mediuniza todos os espíritos. Isso não existe. Eu sou médium, eu posso receber quem eu quiser. Não, cara, não é assim. Eu recebo fulano porque eu sou médium. Eu tenho mediunidade. Mediunidade é isso. Antes de ser médium, de se tornar médium, ou reencarnar como médium, você tem uma conexão chamada sintonia, que é uma lei. A lei da sintonia. Então, por isso que cada guia espiritual, cada protetor que a gente incorpora, que a gente trabalha, ele já nos conhece antes dessa encarnação. Esse negócio de não, comecei a trabalhar agora com o caboclo. Pode ter começado agora, mas vocês dois já se conhecem. Porque não existe esse negócio de ser médium, vou vir, vou trabalhar e vou receber quem tiver aqui. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quem aqui, qual médium aqui que recebe, por exemplo, o guia da casa? Além da Naira. E tem casas que acontece isso. Isso é um absurdo, cara. Ai, achei que era coisa da minha cabeça. Não, porque eu na minha cabeça eu sempre penso que tem uma hierarquia daqui. Entendeu? Sim. Então, é uma das coisas que eu tinha dúvida. Sim. Como a gente vai ter o mesmo se ele é o dirigente da casa? Por exemplo, Sim, entendi. o Aimoré, por exemplo. Sim, não. Que é o dirigente da mãe. Não tem. Mas ele não pode vir outro Aimoré. Outro sim. Porque a Aimoré não é o nome dele. É o nome, né? Entendi. Eu tô falando Não, energia. não é dela, daí não. Lógico. Aí pode, né? Quantos médios recebem o Birajara aí fora? Sim. E é o meu Birajara? Pode ser que sim, pode ser que não. Até aqui tem gente que recebe. Não, pode ser que esse Birajara É não o trabalhe. Isso o Birajara não é, digamos assim, claro, não é meu. Eu? Agora, por exemplo, um médium, um guia, que antes de reencarnar não teve um acompanhamento, não teve uma estrutura organizacional. Vou trabalhar com esse caboclo. Aqui agora eu resolvi trabalhar. Aqui no mundo eu resolvi trabalhar. Não é assim que funciona. Ou vocês acham que o Birajara é propriedade minha? Pô, louco. Agora, tem outros Birajaras que não são esse aí. É que nem eu. É da falange, da Trabalha região. na linha. Não, É que nem eu. até porque não é o nome dele. Sim. Isso são cargos e funções. Isso é outra coisa também. Qual é o nome dele? Eu já vi ele como médico no astral. Vou chamar de caboclo Birajara? Vai chegar ele lá com penacho, arco e flecha numa mesa de cirurgia? Vai chegar numa mesa de cirurgia, ele é um médico. Ele teve uma vivência com médico. E eu já vi ele fazendo cirurgia. Não tinha nada a ver com caboclo de penacho. Cara, isso é mitos, lendas, crenças. A gente está em 2026. Está na hora de começar a despertar. A nova era está aí. O bandista ele tem que ampliar um pouquinho os seus horizontes. A única coisa que eu gostaria que nós todos entendêssemos é que a gente não escolhe o guia. Entendeu? E o guia também não nos escolhe. Porque acima dele há hierarquias ainda maiores que determinam, sim, você vai trabalhar com aquele médico. Pela lei da... É só isso. Não é assim que funciona. Pois não? É como se eu tive que nascer de Áries, ou nasceria de Escorpião, e o meu regente seria esse algum aqui, esse aqui tu vai cuidar dela, por exemplo. A questão do renascimento numa determinada vibratória não tem nada a ver com guias espirituais de tarefa. Isso é uma questão consciencial. Bom, a Ares é de Ogum, mas que Ogum? Entidade? Não, Ogum Deus, potência Deus. Por isso que eu digo, a gente tem que entender quando a gente está falando de um orixá potência e de uma entidade espiritual. Isso é outra história. Eu sou de Oxalá. Se eu sou de Oxalá, então eu tenho que trabalhar com o caboclo de Oxalá. Realmente, meu guia espiritual é o Birajara, que é de Oxalá, mas cara, eu não trabalho só com ele.
Sim. E na verdade, ele é um dirigente, mas tem um regente acima dele que eu conhecia muitos anos atrás, que é um chinês, Shang Li, que é o mestre deles todos. Digo, pô, acima do dirigente existe um regente. E que vibratória esse Shang? Nem tem vibratória, porque um espírito de alta vibração já extrapola isso. Mas eu acho que o Neário está falando, por exemplo, eu sou filha de Ogum também. Sim. Aí quando a gente abre o orixá, Sim. é dito o que tu vai trabalhar. Por Sim. exemplo, inicialmente achava que eu era Ogum Rompimato, sempre foi. Sim, sim. Quando abri, Sim. Ogum Megê. Sim. Eu acho que é mais ou menos isso que você tá falando, né? Tipo, tu já vem pra ser daquele Ogum. Mas Isso, não em função do teu signo. Não, é isso que eu tô falando. Não em função do Eu signo. sou de Áries. Aqui não é só aqui na Banda Esotérica. Na nação também sou de Ogum. Tá. Coincidentemente. Sim. Acontece. Porque eu sou de Áries ou porque é Ogum que... Sim. Entendi. Tu tá fazendo essa correlação. Eu sou de determinado signo, então eu trabalho com entidades desse signo. Não. Tá. Não. Isso é outra história. Tá. Isso é outra história. Tem gente que, por exemplo, eu sou de Áries, beleza, mas quem é o guia espiritual do Caio? Um pai velho, que é da linha de Olimar. Mas eu estou falando de entidades, Sim. de guias, eu não estou falando de vibração consciencial. Atualmente você vem trabalhando o seu espírito, a sua alma, nessa vibração específica, mas entenda que todos os orixás são como eu sempre mostrei na estrela. Então a tua consciência não vai trabalhar só nesse orixá, tu vai trabalhar em qualidades de todos os orixás. Agora, a entidade espiritual de tarefa é outra história. Pode coincidir? Pode, mas e quando não coincide, como é que responde? Ou vocês acham que todos que vêm de Áries trabalham com algum? Acontece 1 milhão, muitos trabalham com... Tem outros tipos de Naquela guias coisinha tem, espirituais, né? claro. Os afins ali. E tem todos. A mãe mesmo trabalhava com Xangô, né? Exato. Ela é de Oxalá. Exatamente. Agora ela está com Aimoré. Mas isso, exato, mas são entidades guias de tarefa. Isso é outra história. Que pode mudar durante a vida, tu não sabe se pode mudar. E se lá na frente um pouco muda, olha, isso aqui entregou para isso acontece. Que nem, por exemplo, Eu vi vários acontecer. Eu, na verdade, o único guia espiritual que eu estou trabalhando é o Birajara. Todos os outros que eu comecei com 15 anos mudaram tudo. Mas é porque ele é de Oxalá? Não, deu uma coincidência, mas eu poderia muito bem migrar. Será que é conforme a tua evolução? Então? É uma sintonia. É a programação lá em cima. É uma programação lá em cima. Que chega numa determinada época, ele está madura. Vai esse aqui. Que aquele guia tem um pouquinho mais de entendimento. As tarefas mudam. Agora ela precisa aprender isso, vai receber essa entidade. Exatamente. Mas só que essa entidade ela não caiu de paraquedas. Essa entidade já foi pré-programada lá. E muito provavelmente 99% foi pré-programado com uma determinada idade, vai entrar um outro guia um pouco mais de uma hierarquia mais superior, quando tiver mais madura. Então eles fazem uma projeção, mas nem sempre acontece. Tá, e esse amadurecimento acontece já quando tu está participando de uma casa, ou ele vem mesmo, no meu caso, né, que eu não participo, agora que eu estou participando aqui, ele já... Não precisa ser médium de tarefa, de trabalho, para amadurecer, nem todos são médiums de corporação. Isso é evolução moral de cada um. O padrão vibratório só. Isso é evolução moral de cada um, não tem nada a ver com tarefa, tem que trabalhar para evoluir. Tem gente que não tem atividade. Estuda. Eu sempre digo para ela que ela tem que estudar. Tem uma coisa que lá na frente a gente vai falar sobre acoplamentos, algema, influenciação aqui. Que daí vocês vão entender que nem todos são médios de incorporação. E é um erro botar uma pessoa ali e fazer ela girar que nem louca. Tá sentindo alguma coisa? O meu cérebro virou da cabeça abaixo. Mas o teu guia tem que chegar, não aqui chegar. Não vai chegar. Não tem essa mediunidade. Isso é outra história. Hoje o encontro é só para provar, para mostrar. E outra coisa, muito interessante, essa sintonia, ela é prestem bem atenção, ela é independente, ela não depende do tecido, espaço-tempo. A mediunidade de sintonia, ela é adimensional, ou seja, o guia espiritual ele pode estar em outro planeta. A conexão mental é instantânea.
Dani. Isso já foi provado em laboratório, cientificamente, mas tem que ter um detalhe. As duas pessoas têm que ter uma... eu vou me conectar com a mente do Trump lá nos Estados Unidos. Cara, pelo amor de Deus, sossega, para. Não chega, porque a gente não tem uma sintonia. Agora, quantas vezes a gente está parado e um pouco vem na mente da gente uma pessoa? Ô fulano, tu tá bem? Pá, tu nem sabe, tô assim, tô pensando em bobagem. Pá, eu pensei em ti agora. Isso é sintonia. É isso que acontece. Mas só acontece com duas pessoas que têm sintonia. Isso funciona também. Eu estou puxando a brasa para nossa sala umbanda, mas isso funciona de forma nenhuma. Cara, entidade nenhuma vai chegar, vai trabalhar conosco se já não haver essa sintonia. Não tem como, cara. Eu tenho uma amiga que eu sonho com ela e ela sonha comigo na mesma noite. Exatamente. Mas sintonia, porque aí entra um aspecto da física quântica. Que não é bem física quântica. Isso aí o espiritualista, ele tem a mania de pegar essas informações da ciência para servir de base, entendeu? Para angariar, para fortalecer os seus... A questão da quântica é outra história, um fenômeno que acontece lá no ar. Mas o pensamento, ele é parecido com o fenômeno do quântico. O que é o quântico? Ele não atravessa o espaço. O pensamento, ele não atravessa essa sala para chegar até vocês. O pensamento, ele salta. Ele salta instantaneamente, ou seja, numa velocidade infinita. Isso é um absurdo em termos de ciência, mas acontece. Isso já foi provado na laboratório. Então, se o caboclo estiver lá em Marte, ele pode mandar um pensamento para ti e chega na hora, desde que ambos tenham uma sintonia. Agora, também, se eu não tiver sintonia, se eu bloquear, eu posso conhecer ele, mas também se eu bloquear, porque eu estou indignado com a vida, não sei o que, a vida é uma porcaria. Não sabe de nada. Aí tu bloqueia tudo, né? Tá? Sintonia, basicamente, ela gera uma capacidade de ressonância. O que é capacidade de ressonância? Ambos têm que pensar não igual, porque não existe duas pessoas iguais no universo. Não existe dois... Como é que chama isso aqui? Impressão digital não existe. Assim como o padrão mental de cada um é único. Por isso que não existe essa coisa do fractal, uma alma que se divide em várias. Isso está cheio dessa teoria aí fora. Não existe. Porque a individualidade ela é preservada. Desde o tempo que nós saímos do Pai, simples e ignorante como uma centelha divina. A individualidade, com as suas experiências, com as nossas, ela é preservada. Então não se divide. Ok? Muito bem, mas ambos têm que ter uma certa sintonia, porque senão a entidade está mandando a informação lá e tu não está nem aí. Mas a gente tem sintonia, por que não chegou? Vários já me apertaram disso. Digo, mas tu estava pensando no quê? Eu estava pensando na morte da bezerra. Então vai lá e enterra a bezerra. Vai lá e enterra a bicha. Está pensando no jogo de futebol. Não quero saber de espiritualidade, quero saber de festa. Mas ele tem uma sintonia? Tem. Quantos médicos? Oi? É que eu tava pensando na garota que eu gosto. É isso aí. E aí lascou. Aí o caboclo tá lá, meu filho, vai, tu tem que ir. Não vai, entendeu? Não quer. Porque tem que ter uma ressonância, senão não vai. Tá? Bom, aqui nós temos uma questão bem interessante que está no livro Mecanismo de Mediunidade, de André Luiz Chico Xavier, que diz assim, ó. É incalculável o papel que a sugestão e a telepatia representam nos fenômenos mediúnicos. Olha que loucura. Telepatia ou uma simples sugestão mental. Então ali tu está trabalhando, ou tu está te preparando para ir para a Umbanda, tu está te preparando para ir lá no tempo escola, daqui a pouco vem aquele pensamento assim. Não vou nada. Não vou nada. Vai dar um jogo. Quinta-feira que eu vou toda semana, cara. Eu vou toda semana. Por quê? Tá servindo chapéu? Eu só não vi uma vez. Não. Mas isso, como é que eu vou te dizer assim? Sim, é uma também não é um prática, absurdo, né? Estou falando aquele que não vem mesmo, Que não quer. que não quer.
Cara, não tem como. Então é aquela sugestão negativa. Ah, mas o obsessor, então eu tenho que ter uma afinidade com o obsessor? Não. Não de vidas, mas tu tem uma afinidade de pensar, aí tu atrai. Não só aqueles que são os teus desafetos, mas com qualquer um que está passando na rua ali. E a rua está sim de obsessores, graças a Deus que a gente não vê. Porque tem um encarnado, tem 3 desencarnados para cada encarnado. Quantos moram nessa rua aqui? Triplica a quantidade de desencarnados que estão... Não, ali na rua esperando a gente. E aí? Como é que faz? E se a gente visse os caras, e as caras, e a vibração? É complicado, tá? A gente tem que agradecer a Deus por esse fato aí. Então, e a telepatia é isso, né? Essa comunicação quântica. Quântica no sentido de instantâneo, é instantâneo. Só que tem que ter uma sintonia. Então, muitas vezes a gente não consegue captar porque a gente não está legal, a gente não está em sintonia. A gente não está legal, a gente está vibrando numa outra frequência. Mas a sintonia existe. Por isso que o plano espiritual tem muita paciência com a gente. Muita paciência. O pensamento é uma força eletromagnética. Agora eu já vou falar, quando eu mostrar para vocês algumas formas de pensamentos, tá? Uma coisa interessante aqui, que a gente está falando muito em pensamento, tá? Emmanuel nos ensinou o seguinte, que o coração, ele plasma as ideias. E as ideias determinam o nosso destino. Está no livro Pensamento e Vida. Ou seja, não é as ideias que abastecem o coração. Muitos pensam errado. É o coração, é a energia do sentimento que abastece os nossos pensamentos que se estruturam no cérebro e a partir daqui nós temos as nossas escolhas e o nosso destino, que Jesus já ensinava. A boca fala, o que está cheio e não a cabeça. Olha o ensinamento do mestre. Numa simples palavrinha ele já dizia. Porque o que é a boca? A boca, na verdade, é a manifestação do pensamento. É a consolidação do que tu está pensando. É o que tu realiza. É o, digamos assim, é o instante final da coisa. Verbalizou, pum, jogou para fora aquilo que tu já sentiu. Aí uma vez disseram assim, mas e a pessoa que não sente? Justamente, ela sente de forma fria, entendeu? O sentimento é frio, gera um pensamento frio e gera um verbo frio. E aí são pessoas amargas, amarguradas, que mais tarde acabam criando sérias patologias, né? Sérias doenças para si mesmo. Bom, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês, como é importante essa questão de pensamento, tá? Porque assim, ó, de todos esses passos aqui, muitos acham que o mais importante é o desenvolvimento. A maioria aí fora pensa assim. E não é. O mais importante é esse primeiro aqui. O mais importante. Antes de vir, porque Jesus não ensinaria algo extremamente valioso como orai e vigiai. Vigiar o quê? Vigia o sentimento, vigia o pensamento, vigia. Se cair, vai cair, todo mundo vai cair, todo mundo vai errar, todo mundo vai vacilar. Mas o que a gente tem que fazer? Volta pro eixo e segue o barco, segue de novo. Entra nos trilhos de volta, porque o trilho está ali, o trilho não vai sair. O trilho é a misericórdia de Deus, através de Jesus. Está ali. Eu saio quando eu quero, eu volto quando eu quero. O livre-arbítrio é uma lei. Então a gente tem que realmente pensar bem nisso aí. E os pensamentos aqui, ó, que interessante, os pensamentos das criaturas, ó, que está no livro Mecanismo de Mediunidade. Os animais possuem pensamentos de ondas fragmentares, são aquelas ideias relâmpagos, eles não conseguem montar um raciocínio. Com a evolução, vêm os seres humanos, formam padrões mentais de ondas longas, é mais ou menos isso aqui que eu fiz, tá? É um padrão mental de ondas longas, esses são os primitivos, tá? São seres mais primitivos, trazendo um pouco agora para a nossa sociedade, são os materialistas, aqueles que só pensam em vida material, bem-estar material, o resto não importa, o que vai acontecer depois não importa, o negócio é aqui agora. Com a evolução moral,
com a evolução moral. E eu não estou falando aqui que o cara tem que ser espírita, o cara tem que ser um bandista, não é nada disso. Com a evolução moral, que tem muito ateu que está muito na frente de muito espiritualista aí, pelas atitudes, né? Tá? Vem as ondas médias, que mais ou menos eu coloquei aqui dentro desse padrão. As ondas começam a ser mais rápidas, porque o cara começa a criar padrões de raciocínio mais elevado. Tá? Depois vem o ser humano, que mais ou menos nós aqui, ondas curtas, o ser humano mais civilizado, beleza. Depois vem a categoria dos anjos, olha que interessante aqui. O padrão de onda mental desses já são são pensamentos assim, ó, que extrapolam. Por isso que não existe barreiras umbralinas ou das trevas para esses seres. Eles vão lá, veem tudo que tem que fazer, ajudam o que tem que ajudar, para o papai, vão embora e ninguém vê eles. Porque é uma vibração muito alta. Ele é curta, tem muitas ondas por segundo. Tá? Então aqui nós temos um padrão de onda. E aqui nós temos uma outra categoria, super, ultra curta, que parece uma parede, né? Porque tu não consegue nem chegar às ondas ali. Esse é o padrão mental de um Cristo. Padrão mental de Cristo. E André Luiz nos ensinou o seguinte, ó, que aqui está um desenho muito chulo de um átomo. Tá? Aqui nós temos o núcleo atômico e aqui nós temos a chamada eletrosfera, onde vibram os elétrons. Tá? Cada camada dessa aqui, ó, ela emite uma determinada energia eletromagnética, que nós popularmente chamamos das coisas dos arco-íris, por exemplo. Tá? Quanto mais afastado do núcleo, nós temos as cores de vibração longa. Então nós temos aqui o vermelho, depois vem o que? Seguindo as cores. O laranja, depois veja que quanto mais próximo do núcleo, maior é a vibração e as cores vão mudando. A energia, isso chama-se energia eletromagnética. Aí nós temos depois o verde, o azul. Então veja que a vibração do azul é muito mais alta que a vibração do vermelho. Por isso que Exu gosta de trabalhar com essa vibração aqui. Tá? Aí nós temos o índigo, o violeta, o ultravioleta, o raio-x, e no núcleo do átomo nós temos o famoso raio gama, que é o raio da bomba atômica. A bomba atômica é isso aqui, o cara quebra o núcleo do átomo, libera o famoso cogumelo. Agora uma coisa... por causa do Hulk. Exatamente. Tá? Mas olha só, nós temos essas vibrações aqui de padrão mental. Quanto mais ondas por segundo, quanto mais a mente produz ondas, por exemplo, nesse estado super, ultra curta, ele se aproxima simbolicamente também de um núcleo. E que núcleo é esse aqui? Deus? Não. É de si mesmo? Não. De si mesmo. É de si mesmo. Iluminação? Iluminação? Não. Sim, já é um Cristo. Já está mais do que iluminado. Ele está construindo mundos. Só isso. Porque é uma pergunta que eu me estava aqui. O cara chega, mas qual é a diferença diferença básica de um Cristo para nós? Claro, o padrão de onda dele. Graças à sua evolução espiritual, sua evolução moral. Isso a gente já sabe. Jesus está anos-luz na nossa frente. Beleza. Mas por que ele é tão perfeito, tão divino, que ele já não é mais um ser sublime? A categoria dele já não é mais categoria de anjo, e sim de Cristo. Por quê? Porque ele se aproximou do núcleo dele mesmo. Que núcleo é? Deus. Não. Claro, digamos assim, em termos de reconhecer o Pai, de ver o Pai, sim, tudo bem. Isso todos nós. Mas tem um núcleo em si mesmo. Não, senhor. Olha que Coração. Hã? Coração, amor. Não. Sim, essas são qualidades dele, tá? Mas vamos parar com esse jogo, né? Vamos explicar aqui. Ó, Já penso o seu ex... Espírito. Eu tinha falado, todo mundo me ouviu. Qual o espírito? Falei com Deus, Também. Espírito. Bom.
do seu próprio espírito. Sabe por quê? Porque no livro dos espíritos, cara, isso eu aprendi há pouco tempo, que nem eu sabia disso aí. Os espíritos superiores disseram o seguinte, porque muita gente acha que o nosso espírito está aqui agora nesse corpo, que não está. Na pergunta, se eu não me engano, 144. O espírito, segundo os espíritos superiores, não está preso dentro de uma gaiola como um pássaro. Olha o que eles falaram. O espírito não está nesse corpo e nem dentro do perispírito depois que a gente descarnar. O perispírito está, aí diz assim, ele está numa outra dimensão. Como fala outra dimensão? Uma que as pessoas nem sabem o que estão dizendo. Ele é totalmente não, ninguém sabe. André Luiz deu uma pista lá no livro No Mundo Maior. Quando perguntaram para ele, na verdade foi o mentor que disse para ele, se eu não me engano, Gúbio. Ele disse o seguinte, André, aqui nos planos superiores, o espírito mais sábio não se anima a afirmar de forma dogmática os limites entre a matéria e o espírito. Ou seja, nem eles sabem. Porque no livro dos espíritos não diz isso. O livro dos espíritos diz o seguinte, o que é o espírito? Princípio inteligente que permeia o universo. É só o que eles falam sobre o espírito. É ou não é? Princípio inteligente que permeia. Acabou, não tem mais nada. Permeia. Está lá, está por todo mundo. Tá, mas e onde é que está o espírito? Aí mais lá na pergunta, se eu não me engano, 144, tá? Eles dizem o seguinte, mas o espírito está no... Não. Que muita gente, onde é que está o espírito? No coração. Eu já participei dessa discussão. Está no coração, está no cérebro, está na mente. Onde é que está o espírito? Está na mente. Que a mente determina, não, está no coração. Aí virou uma chafura. Nenhum nem outro. O espírito está em outro, digamos assim, ele é adimensional. Ele está num campo que a gente não sabe. Não imagina, quem sou? Se o Google respondeu, quem sou eu para especular? Não vou especular nada. E daí por que a gente, talvez não seja uma ideia de todo mundo, mas que nem a gente fala, quando tu dorme, tu fica preso pelo fio de prata, teu espírito vai, não sei o quê. Não, é o espírito. Aí essa conexão com o espírito, onde não tem como, é nessa parte. Exato. Porque é isso que o Gubi respondeu. O espírito mais sábio não se anima de afirmar de forma dogmática, ou seja, especular, opinar. Em que momento separa a matéria do espírito? Ou seja, nem se átomo a átomo. Onde é que está o espírito? Ninguém sabe. Eu acho que o Cristo sabe. Por quê? Porque Cristo, como vibra em ondas super ultra curtas, ele está mais próximo de descobrir o seu próprio, que é o núcleo dele. Tu tem que vibrar de forma alta, muito alta, através da lei do merecimento, para chegar ao entendimento. É muito louco isso aqui, mas é uma realidade. É como se a gente tivesse que descobrir o nosso primeiro eu. O único eu. É o amor de Deus. Vai ter o tal Deus superior, mas isso tem que ter cuidado, né? Que muitos dizem assim, eu tenho meu eu sou superior. Meu Deus, se eu fosse um eu sou superior, não sei o que eu estou fazendo aqui. Não, está em algum lugar. Dizem que nós estamos aqui, mas nós temos uma outra consciência de nós. Pelo amor de Deus. Não, e fala ainda em fractais, né? Que eu estou aqui, mas eu tenho. A minha alma é dividida em 300 fractais. Então, eu tenho um fractal meu pode estar no planeta, outro. Fala um nome, meu Deus. Só que a individualidade, a doutrina, ela cortou aqui. Não, a individualidade, ela não perde, né? Então, ou seja, da mesma forma que a vibração do eletromagnetismo se aproxima do núcleo e aumenta o padrão vibratório, aumenta o poder de um raio gama, ele tem um Hiroshima e Nagasaki, o que diga, não? A mesma forma aqui, no momento que a gente vai aumentando o padrão de onda mental, porque isso aqui não é só inteligência, aí que tá. Você se lembra da semana passada? É as duas asas do anjo. Não adianta querer crescer só aqui, ó. Inteligente. Eu sou bronqueado com o negócio de mestre. Ter um pouquinho de conhecimento é mestre. Tenho uma bronca disso. Não gosto porque não sei que não é verdade. Tem um aspecto moral que às vezes é muito mais importante nisso aí. As duas, uma asa só não consegue, porque isso é simbologia, né? É só um símbolo. Tem que, para voar, a natureza está te dando esse exemplo. As duas têm que estar em harmonia, tem que estar firme. É a questão do discernimento, que é a inteligência, o intelecto, e o aspecto moral, senão não vai. Não vai. Quantos gênios aí caíram?
Quantos cientistas, quantas mentes brilhantes caíram, porque são totalmente frios. Então isso é uma coisa que interessante isso aqui, né? E essa do espírito, essa do espírito tá lá, se eu não me engano, 144, tá? No livro dos espíritos. E eu não sabia, cara. Esses dias eu tava relendo lá e me deram essa pancada. Digo, pá, ia dizendo que tava no coração, que não sei o que, nem eu sabia. Nem sabia que não fala. Eu achava que o espírito era como se fosse a lâmpada, sabe? Aí o espírito é a lâmpada, daí a sombra é o perispírito, é tipo assim, né? Tudo isso é pura especulação. E daí? E uma vez eu numa casa espírita, com todo respeito, não deveria ter falado. Eu estava numa casa aí e a criatura, não, porque nós acreditamos que o espírito não tem fome, então um dia nós vamos comer. Aí eu fiquei pensando, tá, mas e quando, em que momento da nossa existência nós estaremos só com o espírito? A gente desencarna pelo espírito. O perispírito é matéria, ele precisa se alimentar. Os anjos se alimentam, não que nem nós, mas eles se alimentam. O prana é um alimento. Um Cristo, ele também se alimenta. Porque ele tem corpo, é um corpo divino. O corpo precisa do alimento, não o espírito. Em que momento a gente vai estar só em espírito para não se alimentar? Quando for um Cristo? Ou quando desencarnar? Sair com o meu cordão de prata, o espírito. Que espírito? É o que eu sempre digo, cuidado no que fala. Não, o que sai do corpo é o perispírito. Porque o teu espírito ninguém sabe, né? E os espíritos superiores já responderam isso lá no livro dos espíritos, é só ler. É a segunda morte, daí quando tu encontra o espírito seria a segunda morte? Que isso? Não sabia, hein? Só um pouquinho. Eu falei que era uma. Então o perispírito não precisa mais ter. Não, daí é o segundo nascimento. Mas não existe vida sem o espírito. Não, não digo espírito, o perispírito morre e vira só o espírito. Mas quem disse que morre? Eles são O perispírito sublima, é o perispírito que sublima. É ele que vira espírito, ele que vira o corpo sublime. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Boa pergunta. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque dentro do Espiritismo, eu já vi gente dizendo assim, mas nós temos 7 corpos. Sim. Legal, nós temos 7. Não, é vários falaram, vários. Espíritas, nós temos 7. Nós temos um corpo físico, um duplo, aí nós temos o perispírito, chamado corpo astral, aí o corpo mental, aí tem búdico, ático, tem tudo isso. Eu fico pensando, mas como é que eu já vou ter corpo sublime se eu não sublimei o meu moral? Né? O que tá aqui. E outra coisa, eu tenho a minha individualidade. Agora aqui, minha individualidade aqui, ela pode estar em vários lugares ao mesmo tempo? Pode. Por irradiação, não por divisão. Isso está lá no livro dos médiuns. Um espírito ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. A chamada bilocação. Mas isso não é divisão, é uma irradiação. É que nem o sol iluminando uma cidade inteira. Agora, essa coisa dos corpos, aí eu digo, mas que coisa, tem uma coisa estranha. Aí eu estava lá lendo o Evangelho segundo o Espírito, coisa que eu não leio, né? Que eu erro, mas eu não sou muito ler, né? Esse livro, né? Aí fiquei olhando lá, cara, pena que eu não trouxe, eu vou mostrar para vocês. Espírito São Luís, 1800 e pouco. Que é Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá de Kardec, né? Ele ensina, cara, ele ensina uma coisa assim que eu fiquei. Então não existe segunda morte, mas claro que não, porque eu achava que o perispírito também se desvanecia e tu criava um corpo sublime. Sim. Não, é o perispírito que sublima. Ele que vai evoluir. Ele que vai sublimando. Mas como? Através das duas asas do anjo. A gente vai se intelectualizando e vai se moralizando. Então é o perispírito que sobe. Então ele digamos assim, ele segue por 7 camadas ou 7 planos. Mas é ele mesmo que vai sublimando, na medida que a gente for. Agora eu não vou sair daqui para ir lá, porque eu quero, porque eu já tenho um corpo, eu vou visitar um plano sublime, porque eu já tenho um corpo sublime, mas de que jeito? Mas aí é o perispírito que vai fazer aquele processo ali das ondas? Claro. Na medida que a intelectualidade e a moralidade vai aumentando de vibração, claro, aí tu vai aumentando o padrão vibratório da mente, do coração e do corpo que tu está revestindo. Agora eu pergunto, onde é que está o espírito? Não sei também. Ninguém sabe. Até porque se ele está depois de todas aquelas ondas Não, super ultra curtas. É que ele está aqui, só que ele não está
o conceito de espaço-tempo, O formato. a gente não sabe. Ele é adimensional, ele está fora dessa dimensão. Dimensão de espaço, dimensão de espaço, que é tridimensional, altura, largura, comprimento em toda a região do universo, e mais uma quarta dimensão que é o tempo. Ele está fora disso. Aí, por isso que lá o Google falou, André, que o André perguntou, tá, cadê o meu espírito? Inteligente, o cara é médico. Pô, Carlos Chagas, cara. Ele deu uma apertada, tá? E aí, Google? E o meu espírito? André. Aí ele se assustou, como assim? Ele não sabia que o assunto era... Cara, é um assunto sério em si. Disse, André. Aqui o espírito mais sábio não especula sobre isso. Como? Mas o André é cheio de, né? Quero saber. Não, para. Deixa eu tocar aqui. Interessante isso aí, né? Isso tudo, por que eu trago isso? Porque tudo tem a ver com a lei da sintonia. A lei da sintonia é aqui, ó. Não esquecendo que isso aqui é abastecido por isso aqui. É intermediário. No estudo que a gente fizer da pineal, a gente vai mostrar, tá? Que todas as funções cerebrais não existem se o coração, através dos fluidos de sangue, da circulação sanguínea, não mandar alimento, não mandar nutrientes para o cérebro. Não existiria neurônios se não existiria sangue, se não existisse o sangue. A corrente sanguínea é fundamental, mas isso para depois, tá? Bom, vamos tocar aqui. Onde é que eu parei? Bom, formas, pensamentos, tá? Aí nós vamos finalizar esse encontro, tá? Com essa questão que eu acho muito legal, muito interessante. A gente vai provar para todos nós, né? Que realmente o nosso pensamento, cara, ele pode ser uma bomba. Ele pode ser uma bomba. Ele é muito sério isso aí, muito sério. Diz o seguinte, eu trouxe aqui 3 conceitos básicos de formas, pensamentos, também do livro Mecanismo de Mediunidade, de Chico Xavier e André Luiz, tá? Formas, pensamentos, são imagens, moldes que arrojamos para fora de nós mesmos. Ou seja, a forma, pensamento não fica em nós, ela vai. Para onde? Aí a gente vai ver. A partícula do pensamento ou seja, o pensamento, não sei se vocês pegaram aqui. O que ele quer dizer partícula do pensamento? O pensamento, ele tem a força de agregar átomos e de formar matéria. Olha que louco. Só que é invisível, mas tem. Partícula, exatamente. Uma unidade na essência, a subdividir-se em diversos tipos conforme quantidade e qualidades. Nós já vamos falar sobre isso, tá? O raio, olha só que interessante que ele usa aqui essa expressão. O raio da emoção ou o raio do desejo, essa força mental opera a diferenciação de massa e trajeto, impacto e estrutura. Bom, basicamente, o que é uma forma pensamento? É uma matéria formada a partir das nossas emoções e das nossas ideias, tá? Aqui eu trouxe algumas formas, pensamentos de um que foram pintadas e orientadas através de um clarividente, tá? Só para vocês verem como é que é interessante. E essa forma de pensamento aqui, ó, de cima e de baixo, tá? Uma demonstra um ciúme vigilante e odiando. A de baixo, um ciúme misturado a cólera. Ó, isso aqui são formas, pensamentos, digamos assim, tá filmando ali? Não, tá, né? Tá filmando. Vem um pouquinho mais pra frente. Fechou? Essas duas formas de pensamentos, elas estão conectadas, elas estão ligadas diretamente ao sentimento do ciúme. Ciúme para matar, que parece uma cobra, não sei se vocês notaram. E aqui parece o que? Um trovão, um tornado, uma explosão. Essa aqui. Uma bola de cura. Exatamente. Olha só que louco. Isso aqui paira aqui, ó. Para no ar.
Por que da necessidade da defumação? Isso está tudo aqui. Agora vem mais 30, 40, 50 pessoas que tu não sabe de onde vem e o que estão pensando e qual é a intenção das criaturas. Claro, aí muitas vezes a gente entra aqui e fica assim. Mas daqui a pouco já dá uma. Esse aqui é o pavor, ó. Aquele pavor, não é um sustinho, ai, me assustei. Não, é pavor. O bicho pega. Medo. É isso aqui, ó. Medo é esse aqui, ó. Pá, joga pro ar. Então vê que são partículas atômicas criadas inconscientemente pela grande maioria. Muito louco, né? Agora tem umas bem legais. Isso aqui que é uma beleza. Ambição, poder, dinheiro, cobiça. Olha só. E olha a cor é meio laranjadas assim, sabe? Fechou? Não lembra vocês alguma coisa, esse formato assim? Aranha. Não parece uma garra O de assim? baixo lembra Eu um quero, é sol. meu. Ambição. Olha só que louco, cara. De baixo parece o sol. Não, mas ele tá. É um alaranjado feio, assim, Feio. pesado. Isso aqui gruda no campo órgão para nós todos, que nem ela falou. Gruda aqui, gruda ali, o ponto já tá. Aí é a questão da sugestão. Essa de baixo aqui é impactante. Ódio mortal e cólera persistente, ou seja, desejo de matar. Essa aqui. Isso aqui é forma de pensamento de verdade. Isso aqui foi o Lady Beater, que foi um teósofo muito, muito famoso, extremamente clarividente. Ele enxergava assim. Aí ele passou para uma pessoa. Isso aqui é um ódio mortal. Isso aqui o cara quer matar, a pessoa quer matar. Parece um Isso se não morrer antes, né? Porque muitos entram em colapso, né? Dá um AVC, sei lá, né? Fiquei bravo. Vamos ver aqui. Intenção de saber e acesso de cólera. Ó, esse aqui tem intenção de saber, é o que todo mundo está vendo buscar aqui. É um amarelo mais vivo. E aqui, aquela cólera. Olha a explosão. Olha a diferença. Ó. Fogo de artifício. Mas exatamente. Como a natureza nos dá mensagens, né? Fechou? Muito doido. Orar e vigiar. Agora que vocês vão gostar. Autorrenúncia, vago sentimento religioso. A resposta, aqui tem uma resposta de devoção. Aqui tá essas cores, o azul, ele está relacionado à devoção, religiosidade. Ó, tá conseguindo ver lá? Aqui no caso é quando a espiritualidade responde, ó. São raios. E o azul, tu vê que a cor ela tem tudo a ver, né? E tu diz assim, mas por que o azul, Davi? Tu vê, o azul ele não tem uma frequência mais alta que o vermelho, que o laranja. O laranja não era missão, o vermelho é lascívia. Tu vê, o azul já. Tu vê que quanto maior a frequência, melhor é o. Oi? O que é esse índico? O índico lá. O índico é a cor, né? E depois do azul vem o índico. Nunca vi essa cor. O índico é um azul mais forte, né? Aqui legal, o Lady Beater ele viu as formas pensamento, não é bem forma pensamento, aqui são energias multicoloridas acima de duas igrejas, no momento que eles estavam cantando louvores, ou que na época eram Beethoven e tudo mais. Olha que interessante, cara. Aqui é uma igreja, aqui é outra. Olha só o que ele viu aqui, assim. São as multicores, ó. Imagina o que se passa aqui. Quando todo mundo está cantando pontos. É isso aqui que acontece. Tem muito. Vocês conseguem ver a igrejinha pequenininha aqui? Olha as formas. Ele se afastou do campo e ele conseguiu ver essas. Muito louco, né? E tem bastante violeta também. Multicores, né? Agora imagina o que acontece aqui, ó. Essas formas, pensamentos negativas que eu mostrei no início, elas são todas dispersadas, né? Aí tem a defumação, essa aqui.
também é. Aí tem a defumação que ajuda, tudo ajuda. A oração, a prece, o ponto, aí tem toda uma, que nem eu falei semana passada, tem toda uma ritualística, tem todo um processo de movimentação magística, que não é só realizado na Umbanda. Por exemplo, tu vai numa igreja, a oração, tu vai no centro espírita, a oração, a prece, tudo é devidamente. E outra, normalmente, eu já vi isso, já ouvi falar, que normalmente esses ambientes assim, que são preparados para a caridade, eles já são devidamente, li isso em André Luiz, agora não me lembro o livro, o Breiras, não me lembro, que normalmente ele relatou que dentro de um centro espírita, um agrupamento de espíritos, eles sempre preparam o ambiente antes dos trabalhadores chegarem. E sabe como é que é feito? Muitos acham que é só prece e oração, né? Sabe o que eles fazem? Eles têm equipamentos de ozônio. O ozônio é que fica na nossa camada de ozônio. O ozônio tem uma propriedade. Ele possui 3 moléculas de oxigênio. Ele é extremamente purificador. Por que o ozônio purifica ambiente, purifica água? O nosso ozônio, a nossa camada fica, se eu não me engano, 50 ou 60 quilômetros acima, bem onde está o nosso lar ali. Cara, os raios do sol que entram na nossa atmosfera, eles são praticamente, digamos assim, combatidos pelo ozônio. E nesses ambientes, a espiritualidade, não digo todas, mas aquelas que trabalham, elas vêm com equipamentos e ozonizam, né? Ozonizam todo o ambiente, cara. O que tem de bactéria, forma pensamento, larvas astrais, que eu não mostrei larvas astrais. São verdadeiras baratas astrais. Porque eu já vi médios clarividentes ver que sim. Somente em festas de bailão. Uma vez uma média espírita se apavorou, me relatou, fui dançar com meu marido, não fiquei 2 minutos saindo de lá, o que houve? Eu vi barata subindo na parede. Meu Deus. Pô, mas e o pessoal lá, não vi, mas ninguém via. Digo, tu viu? Fora, claro, um ambiente que nem aquele, né? E o bailão comendo lá. E o quê? E as baratinhas, ela olhando, dançando Maria, ela via aquelas centopeia, forma de pensamento, cara. Forma de pensamento, mas era um barato, era um bicho. Não, nem sempre, cara. Forma de pensamento, subindo assim. E ela sentiu uma coisa esquisita na perna, e quando ela foi olhar para baixo, ela viu os bichos subindo na perna dela, assim. E ela bateu, e o marido, tá louca? Não tem nada. Ele pensando que a esposa era esquizofrênica. Sim, doida. Não tinha nada, mas ela era uma médium, ela trabalhava no nosso lar, às 59, não sei se ainda trabalha. Ela, aqui em Gravataí, na frente do cervejão ali, parada, sei lá, 72, né? Não, mais pra cá. Na frente do cervejão ali. Ela morava do outro lado, ela resolveu com o marido no bailão ali. Saiu de lá apavorada, viu os bichos saindo do cu dela, e ela, bom, enquanto eles estão ali tá legal, né? Ela continuou. Dá com o povo. Cara, ela contando pra mim, pra Eli, que ela morria de rir, porque ela sentia aquele, sabe aquele? Ela olhou assim, não é uma barata, mas é muito parecido, entendeu? Parece um besorrinho assim. E ela para! Todo mundo, que isso? Então quer dizer que essa forma de pensamento não precisa vir exatamente de ti, só o ambiente em que tu frequenta. Claro, mas os desencarnados tudo, né? Todo mundo fora, né? Encarnados e desencarnados, né? Quando sai, nem Sim, todos. De encarnado e desencarnado. Não, os desencarnados sim, encostam na gente, eu sabia, mas esse tipo de coisa assim, de forma de pensamento. Tem de tudo. Tem larva, tem centopeia. Quando eu falo assim, eu falo parecido. Parecido, porque ninguém assim vai formar direitinho, porque aquilo é inconsciente. Aquilo ali é formado através da atitude daquela galera que está lá. Que muitos estão lá para. Tá, mas apesar vamos dizer, dessa pessoa aí não ter esses pensamentos do restante das pessoas, só para ela estar no ambiente, ela tava Claro. tranquilamente com o marido, não estava fazendo nada também tão extraordinário. Já pega, né? Pode Pega, pegar. né? Pega, porque normalmente assim, ó. Como é que eu vou falar? Não quero ser polêmico, né? Ai, Jesus. Eu tive que ser Daniel. É assim, ó, que tem ambientes e tem ambientes.
Então, hoje, nós estamos vivendo uma nova era. Eu sei que é difícil. Muitos ainda têm aquela coisa, vou sair e vou me divertir. Cuidado. Cuidado. Eu já faz muito tempo que eu não saio, cara, que toda vez que eu me preparo para sair, parece que tem alguém assim, não vai. Não vai. Pô, mas vou aonde? Cara, vai para um shopping, vai para uma praça, vai passear, vai viajar. É show. Hã? Biblioteca. Cara, assim, tu tá entendendo? Tem divertimentos e divertimentos. Aí tu diz, mas eu não posso sair. Até tu pode fazer um divertimento assim, às vezes até na tua casa, né? Ou no local assim que não tenha muita gente desconhecida, que tenha ali meia dúzia de gente, só casal conhecido, todo mundo gente fina. Sim. Tipo assim, como antigamente eram feitos, aqueles bailes de... Que o meu tempo dos anos 80 era baile de garagem, né? Ah, é muito antigo. Eu sou, pô, nasci em 71. Que é o quê? No colégio, no baile do colégio. Cara, então assim, ó, hoje em dia, cara, assim, o que tá apertando, a nova era tá aí. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo? Gravataí não é mais a mesma Gravataí dos anos 80, dos anos 90 que eu saía. Que eu saía muito, eu fazia... Gravataí era o point dos pontes, vinha gente de Porto Alegre. Sim. Eu era sócio do Asa Branca. Sim, Eu era sócio do Asa Branca. Eu era uma criança, mas eu ia. Quando a Asa Branca foi embora, eu fiquei em depressão. Cheio de baratinhas. Cheio de baratinhas. Não é barato. Hoje, olha como é que está a Gravataí hoje. Tu diz assim, mas e o que isso quer dizer? Quer dizer que o progresso está aí, a evolução está vindo. Mas mudou bastante depois da pandemia, Gravataí. Tudo, mas já está, nos anos 90. Não, mas assim, nos anos 2000 para cá já mudou, a Gravataí está virado o quê? Duas ou três lugares ali que ainda recebem. Mas ô Davi, daí a gente vai pensar no quê? Voltamos à sintonia também. A gente não está 100% blindado. Aí ela, porque ela tem mediunidade para evidência, ela viu, daí encostou nela. Por quê? Porque ela também entrou em sintonia. Aí eu vou convidar, vou fazer na minha casa, com as pessoas Mas são tem legais. pessoa com a energia pesada já estraga tudo. Sim, mas daí que nem tipo assim, ó. Agora tu imagina um local que tem várias pessoas que tu não conhece, e a maioria lá são drogados, são viciados, um cara que bate na mulher. Mas daí, que tipo de forma que você gente, tá mas querendo? aí a gente vai entrar numa situação em que daí não tem mais o que tu fazer. Tu vai vir um tempo, vai pra tua casa e acabou, porque tu não vai poder fazer uma reunião de família. Agora tu tu não chegou vai no poder ponto. fazer uma festa. Agora tu chegou num ponto. Sabe o que aconteceu em nosso lar? Nosso lar, no livro fala, o filme não. Nosso lar criaram pubs em nosso lar. O governador, pubs. O governador, não. O que é pubs? Não, mas não. 20 anos o governador. Gente, vocês estão numa colônia espiritual. Vocês têm que aprender a mudar. Vocês têm que aprender a reconfigurar valores. A gente quer pubs. E sabe o que fazia em nosso lar? Existia, olha só, tá lá, o nosso lar ele é composto de 50 capítulos. O filme só falou de 7, tem 50 lá. Então tem muito mais informação no filme. Existia como é que é, eles importavam das zonas umbralinas, que tinham matadouros nas zonas umbralinas, carne para se alimentar em nosso lar. Carne de animal sacrificado. E aí eles queriam festa, queriam divertimento. Mas é meu divertimento, governador. Existe outros tipos de divertimento. Mudem os valores. Não, sabe o que aconteceu? Nosso lar, basta, governador, basta. Houve uma prisão em massa no nosso lar, que foi conhecida como a Revolta do Justo. 20 anos ele levando na boca. Ou seja, mas eu não tenho que fazer. Agora vocês vão ter que fazer. Vocês têm o Ministério da União Divina, vocês têm o Ministério da Elevação, vão ouvir músicas boas, vão ouvir músicas tranquilas, vão mudar valores, vão passear, vão aproveitar o seu relacionamento sem essa coisa de ter que estar com a mente entorpecida por um álcool. Que na verdade Isso é muda. Um falso divertimento, né? Claro, Tu tá ali com pessoas- sabe o que eles falam? Isso não é divertimento, isso é distração. Por quê? Porque depois vem a ressaca. E que coisa legal, né? No outro dia tu tá acabado. Cara, mas isso aí é divertimento, cara. Isso são valores que a gente tá trazendo de muitas vidas que são falsos. E quem vai estar do teu lado ali é a tua família, ou seja, em casa. Não tá. Mas é o que resta, né? É o que sobra aqui. Vai acabar isso. Que tipo de experiência
que você traz hoje desses locais é um divertimento momentâneo naquela hora. Porque aqui, lendo o livro, tu leva para uma vida inteira. E é difícil mudar? Claro que é. Eu falo por mim, cara. Eu nunca pensei que fosse ficar parado desse jeito que eu tô. Nunca. Do jeito que eu sempre fui. Mas eu aprendi outros valores. E outra espiritualidade eles vão podando, cara. Em nosso lar aconteceu isso. E apertaram o Geraldinho. Não, isso não está no meu livro. O Geraldinho tá sim. Se está no meu, está no teu. Houve isso aí, cara. Houve isso aí. Nosso lar houve. Os caras contrabandeavam carne de matadores das zonas umbralistas. Porque o nosso lar fica no umbral. Quem lê o livro, vocês vão ver que está lá. E aí tu diz, meu Deus, isso aconteceu. Acabou, não tem pubs lá. A festinha. Final de semana. Mas é um divertimento. Eu vou convidar só uma meia dúzia de amigos assim para não criar essas formas de pensamento barata. Mas aí enche a cara para depois passar assim, não, uma Coca-Cola. Mas é isso que eu tô falando, aí tu vai fazer uma festa com família igual pode acontecer. Pode. Não adianta, porque se a gente tá aqui não tá 100%, não adianta. 100% não. Aí que nem ela, era uma médium, ela fazia, daí se ela vai estar numa festa de família, ela podia ver as baratas também, porque alguém da família não tá na mesma. Pode ser, mas é só não ir, né? Mas é isso que eu tô falando, tu vai te isolar e daí... Não é isso. Veja bem, uma coisa é tu ir numa festa com centenas de pessoas. Outra coisa é tu estar uma família. Mas ele não precisa aproveitar quantos dias. Mas eu tô falando que na família vai ter, gente. Mas vai ter menos. Vai pegar as baratas. Vai ver uma tu não foi lá no teu irmão lá, não veio ruim? Fui, amiga, eu voltei muito mais ruim quando eu fui no pub, entendeu? Porque era 100 pessoas. Então você tô falando, a quantidade de pessoas. Tem as festas das igrejas também, dos colégios, aí dá pra ir. Mas nas igrejas eles bebem e comem carne. Pode comer carne. Mas os bailão tu vai lá pra namorar e depois ir pro motel, né? Essa é a realidade dos bailão. Tu vai lá pra conseguir um carrinho e ir pro motel. Os jovens, né? Os jovens sim. Mas assim, o que eu digo? Se a gente pensar assim, eu com todo respeito, eu sempre me baseio no Cristo, né? Imagina quantas coisas o Cristo passou. Então, o que ele deixou de ensinamento? Deixei aos meus discípulos, está no livro Boa Nova, como herança, os infortunados da terra. E Emmanuel ensina, não se socorre ao náufrago sem receber a chicotada das ondas. Então, a gente está aqui para passar trabalho. Mas é uma escolha nossa o local que a gente bota o pé. Agora, se a gente quer ir para esses locais onde a densidade é muito pior, que cada um segura o seu fardo. Agora, quem quer tentar, mesmo se incomodando com um, com o outro parente, mas fazer uma coisinha, tentar pelo menos fazer uma coisa mais reservada, também dá de cada um. Porque, claro, 100% a gente não está e a gente não é 100% blindado. Mas nós temos o Cristo. Ele disse, orai e vigiai. Porque não adianta as pessoas não irem nesses locais mundanos, Davi, está dentro de uma casa infernizando as famílias também. Mas não justifica também. Não, mas é isso que eu estou falando. Às vezes as pessoas focam que esses locais vão te fazer mal, mas eu estou aqui na minha casa, eu não vou em lugar nenhum, eu não faço não sei o quê. E vem os mesmos chicotes aí da maldade das pessoas. E é isso que eu quis dizer, entendeu? Que nem sempre vai ser nesses locais, que eu sei que foi um exemplo de formas de pensamentos, mas o que a mãe sempre fala, que aquilo que a gente fala, que a gente pensa, que a gente verbaliza também é formas de pensamento. Todos nós temos esse mesmo poder. Seja dentro de casa, seja na rua. É verdade. Cada um faça a sua escolha, né? É isso que eu quis dizer. E cada um carrega a sua cruz. Fica quem sai, fica quem gritando. Feito, pessoal? Feito. É isso aí? Sim. Então, já passou muito, né?